Olá, como vocês estão? Tudo bem? Infelizmente, chegamos à aula mais triste de Apocalipse. Apocalipse 13 é o trecho mais triste da Bíblia. Por isso que eu vim de preto, toda de preto, porque realmente é um estudo muito triste, Apocalipse 13, não é? Mas se Jesus disse que é abençoado quem estuda as profecias deste livro, então nós somos abençoados por estudarmos o plano de Deus, o plano eterno de Deus, que nos dá vitória através de Jesus Cristo. Amém. Então, em Apocalipse 13, nós temos a trindade satânica. E, por favor, abram as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, em que Paulo fala exatamente sobre esta época, o início da parte final da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Vamos ler, então, em 2 Timóteo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o inimigo, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Profecia terrível, né? O iníquo é aquele, uma pessoa sempre ouve, a gente já viu isso, Apocalipse se desenrola no decorrer da história, mas agora vai se intensificar com uma gravidade absurda para a gente compreender. Então, o iníquo é aquele que projeta ardilosamente, às escondidas, coisas ruins para atrapalhar a vida das pessoas. Nós sabemos bem de alguns iníquos no Brasil hoje em dia, né? Que o que puderem fazer para atrapalhar a vida do Brasil, eles fazem. Eles não conhecem limites para sua maldade. Então, isso vai ser intensificado. Ainda bem que não estaremos aqui para ver essa barbaridade. Vamos ver, nós vimos já, não é? Essa é uma revisão, que em Apocalipse 12, 17 e 18, o dragão irou-se, porque foi expulso do céu e foi pelejar contra os selados por Deus, é o que acontece aqui em Apocalipse 13. E ele se pôs em pé sobre a areia do mar. O mar é símbolo das nações idólatras, conforme a profecia de Isaías, porque ele queria chamar as duas bestas. A besta que emerge do mar, que é esse monstrinho aí, que Daniel descreve, e a besta que emerge da terra. Então, Satanás, que é o dragão, chama as duas bestas para governarem junto com ele em Apocalipse 13. Em Apocalipse 12, 9,
nós vemos esse grande dragão, e nós vemos também no capítulo 13. E durante a Bíblia toda, o Satanás é chamado de várias maneiras diferentes. De Gênesis a Apocalipse, ele está lá perturbando os planos de Deus, querendo atrapalhar os planos de Deus e querendo atrapalhar a vida dos que acreditam em Deus. Ele não dá folga para quem acredita em Deus. Ainda bem que em Jesus temos a vitória, mas vitória pressupõe batalha. Ou seja, teremos batalhas contra o inimigo e Jesus nos dá a vitória. Ele é chamado de príncipe do mundo por João, príncipe da potestade do ar, quer dizer, os poderes do ar, em Efésios, por Paulo. Ele é chamado de principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal, por Paulo em Efésios 6, ele é chamado de poder das trevas por Jesus em Lucas, ele é chamado de maligno, ou seja, extremamente mal, por Paulo em Efésios, ele é chamado de tentador por Jesus em Mateus, Marcos, e por Paulo também de tentador em 1 Timóteo e Tiago também fala nisso. Ele está sempre tentando derrotar os filhos de Deus. E o perigo é que ele conhece os nossos pontos fracos. Então ele sabe, esse filho de Deus, eu não posso tentar com pornografia. Ele não vê. Ele fecha os olhos e não vê. Então não adianta. Esse outro eu não posso tentar com adultério, ele nem olha para as mulheres, então não adianta. Essa tentação não dá. Aí ele estuda a pessoa para ver qual tentação que dá. Então, por exemplo, o orgulho, o julgar-se melhor que os outros, entende? Aí ele vai assim com tentações diferentes para cada filho de Deus, para ver se consegue derrubar. A gente tem que ficar esperto e se apropriar, como diz Paulo, a gente já viu esse texto em aula anterior, da Bíblia toda como a couraça de Deus para nos defender. Ele é chamado também de homicida, mentiroso e pai da mentira. Então, quem mente, como alguns no Brasil, tornou-se filho de Satanás, porque Satanás é que é o pai da mentira. Se você está viciado em mentirar, em mentir, você é filho dele. E de acordo com Apocalipse 22, você não entra no céu. Deus não vai admitir mentirosos no céu. Ele é chamado de demônio, nesses textos todos que vocês estão vendo. Ele é chamado de Beuzebu no Antigo Testamento, que é uma abreviação de Baal-Zebub. E o que significa Baal-Zebub? Senhor das moscas. Interessante, né? E também Baal-Zebul, que significa Senhor dos lugares altos, porque eles praticavam orgias nos montes, e essas orgias eram muito pecaminosas, e Deus abominava essas orgias. E ele é chamado de leão devorador por Pedro. Então, Jesus disse uma coisa muito importante para quem duvidava dele. Está registrado no Evangelho de João 8,44, que Jesus disse para quem não acreditava nas palavras dele. Disse Jesus: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele só mente. E ele engana com essas mentiras. Nós já vimos várias vezes em aulas aí. Então, em Apocalipse 13, 1 e 2, nós temos surgindo a besta do mar, que é o anticristo,
anticristo. Nós já vimos o anticristo na segunda aula, lembra? Aparece prometendo paz, paz, e é falso, totalmente falso. É uma grande mentira que ele prega, prometendo a paz mundial, prometendo resolver todos os problemas do mundo. Não é? É o primeiro cavaleiro do Apocalipse, porque ele está num cavalo branco, com uma coroa branca, etc. Ele imita Jesus Cristo, ele faz de conta que é o Messias, prometendo paz, engana um monte de gente. Por isso que é importante estudar Apocalipse, para a gente ficar esperto, para não ser enganado por todos os anticristos que aparecem no decorrer da história. Todas as gerações têm algum tipo de anticristo enganando, tomando poder pelo engano. Hitler enganou os comandantes alemães quando ele se apropriou do poder, quando viram que era mentira, era tarde demais. Então, cuidado. Só Jesus é príncipe da paz, conforme Isaías 9. E a palavra Jerusalém significa cidade da paz. É esse o significado de Jerusalém. Mas só terá paz quando reconhecer que Jesus é o Messias prometido, conforme está em Lucas 19. Simbolicamente, esses 4 animais são semelhantes ao que Daniel 7 apresenta, não é? Como 4 poderosos impérios. Como tem 10 chifres, é muito poder. A gente já viu que chifre é sinônimo de poder. Ele tem uma autoridade satânica imensa. Esse líder será imbatível em poder, mais do que os ditadores que a gente viu nesses 2000 anos. Então, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, logo após o terremoto de Apocalipse 11. Então, lembra que eu comentei que Apocalipse 12 faz parte de um interlúdio, um parênteses no meio da história. Então, em Apocalipse 12, nós temos a luta do dragão e da mulher, o filho da mulher, Jesus e seus descendentes. Então, em Apocalipse 11, houve um imenso terremoto. E esse terremoto da ira do Cordeiro inicia os últimos 3 anos e meio, a pior parte da grande tribulação. Então, aqui o 13 é continuação direta de 11 e 13, perceberam? Não vamos ler agora, mas fica aí. E nós já vimos Daniel 7, esses animais espantosos. Não é? Então, vamos ler agora o início de Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, vamos estudar até aí essa besta espantosa prevista por Daniel. Essa representação tenta mostrar mais ou menos como seria essa besta espantosa. Então, notem que ela tem cabeça de urso, de leão, de dragão, de leopardo, é muito misturada, não é? E fora, além das cabeças, ainda tem as coroas e os chifres, que não mostra nessa representação simbólica
significando poder. Não dá para desenhar esse monstro que emerge do mar, conforme Daniel explica. Então, a gente vê aqui que ele profere blasfêmia, ele tem nomes de blasfêmia na cabeça. Blasfêmias são ofensas a Deus. Gente, hoje em dia não se pode mais assistir quase filme, desenho animado, programa humorístico, não se pode assistir mais quase nada, porque tudo tem blasfêmia, ofensas terríveis contra Deus. Eu lembro, porque eu sempre gosto de museus, não é? A última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui ao Museu do Paço Imperial, onde eu sempre costumava ir para ver coisas do tempo do Império. Foi lá que Dom Pedro proclamou a independência e tudo mais, né? E sabe o que tinha no Museu do Paço Imperial? Claro que foi nos anos dos últimos governos, né? Gente, um monte de crucifixo sendo, assim, vandalizado das piores maneiras. Não vou relatar detalhes, porque são infames, infames. Eu olhei, comecei a entrar e desistir, saí. Falei, meu Deus, quanta blasfêmia! Quanta blasfêmia! Não importa se era um objeto de madeira, não importa. O significado era o Filho de Deus ali. Quer dizer, era este significado que eles estavam ofendendo. Era Deus que estava sendo ofendido ali. Eu sei, o objeto de madeira não tem valor em si, mas se você pega o significado dele para tripudiar sobre Deus, cuidado, cuidado. Era uma blasfêmia horrível aquilo. Então, Paulo chama este homem, este anticristo, de homem da iniquidade, ou seja, ele só pensa, só maquina coisas iníquas, coisas maldosas, extremamente maldosas. A iniquidade vai além da maldade, é pior que a maldade. E também chama de filho da perdição, o iníquo, quer dizer, aquele que é extremamente mau. Jesus o chama de abominável da desolação, porque ele é abominável, ele causa vergonha extrema, ele não vale nada, nada, nada moralmente falando, por mais que ele tenha poder. É um ser sem valor nenhum do ponto de vista moral, e desolação porque ele destrói, destrói e destrói. E o profeta Daniel também. Então, nós temos aí as referências, a gente já estudou isso no profeta Daniel. Aí, nós temos, ele imitou Jesus na sua morte e ressurreição. Olhem aí o versículo 3. Vamos ler novamente o versículo 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Gente, Satanás tem poder. Nos centros espíritas existe muito teatro, mas existe também poder de Satanás. Há certos políticos no Brasil que fizeram pacto com Satanás, eu tenho certeza, embora ninguém tenha provas, mas a vida deles é uma prova, o que eles falam é uma prova, o que eles fazem são provas. E Satanás imita Jesus. Ele também faz aparentes milagres, mas não são milagres reais. É um faz de conta. E quem não acredita em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, acredita em qualquer mentira de Satanás. Acha deslumbrante aqueles sinais, se empolga, fica fascinado. Jesus adverte seu povo em Mateus 24 e lastima que o povo quer sempre mais sinais. Quantas igrejas existem porque fabricam, fingem sinais e sinais e sinais. Toda reunião tem um milagre, entre aspas, acontecendo. Toda reunião. Está errado.
Deus faz milagres? Faz, eu atesto isso. Atesto. Na minha vida, na da minha família, ele já fez centenas de milagres. Mas não são assim para mostrar, para chamar atenção, para bater palma, para chamar mais gente para a igreja. Não. Depois fizemos testemunho na igreja, mas depois, não é? Que Deus fez os seus milagres na nossa vida. E não, assim, a gente não pedia sinais. A gente pedia que Deus nos ajudasse naquela situação impossível. E Deus fez milagre porque Ele quis, é misericordioso. Jesus adverte seu povo a não ficar pedindo sinais. Tem gente viciada em pedir sinais. Não basta cair pão do céu como maná. Eu quero mais, eu quero as codornizes, eu quero mais, eu quero mais. Não basta isso. Nunca é o bastante. E Jesus disse que o sinal que ele, Jesus, daria era o sinal de Jonas. Jonas ficou no fundo do mar, no ventre de um peixe, 3 dias, e foi vomitado na terra como se tivesse renascido. E Jesus foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, novinho em folha, com um corpo glorioso. As 2 testemunhas que nós já estudamos de Apocalipse 11 também ressuscitaram e subiram ao céu. E eles tentam imitar esses sinais, mas é imitação. Não caiam nessa. Agora vamos continuar aqui. Nós já vimos o 13:4, mas vamos ver de novo. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. O culto a Satanás é o auge da idolatria. Aí eles perguntam: quem é que pode se comparar com uma besta que morre e ressuscita? O cântico de Moisés em Êxodo, depois que o Mar Vermelho cobriu o exército do faraó, ele declara: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é que se compara ao Senhor? Já que ele derrotou todos os deuses do Egito nas pragas e, por fim, sepultou o exército mais poderoso do mundo na época, o próprio Deus responde em Isaías. Vale a pena ler Isaías 45, 5-7, 46, 9 e 10. Aqui está só um trechinho, não é? Dessa declaração de Deus, que não há ninguém igual a ele, não é? Então, vamos ler um trechinho disso. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa declaração de Deus é eterna. E depois, no fim desses 3 anos e meio, a derrota de Satanás, do anticristo, do falso Messias, é completa, total, absoluta, porque Deus é muito maior. Quem não acredita em Deus, isso a experiência diz, e um monte de livros confirma, acredita em qualquer coisa. Acredita no santo daime, em ervas milagrosas, em pedras, sei lá, qualquer coisa, entende? Inclusive a feitiçaria. Quer dizer, é melhor acreditar em Deus, sabe? Do que ficar acreditando em bobagens que os homens fabricam. No capítulo 13, no versículo 5 que a gente já leu, a gente vê que esse poder é permitido por Deus. Foi-lhe dada, é voz passiva.
Satanás só tem poder depois que Deus dá. E por que Deus deu autoridade a Satanás? Porque os homens pediram, insistiram, começaram. Já começou o culto a Satanás, não é? Nós já vimos várias vezes culto a Satanás. Voltaram coisas primitivas lá da remota antiguidade, como sacrifício de meninos, coisas horríveis que as pessoas fazem para conseguir proteção satânica. Então, já que as pessoas escolheram tanto as trevas, o príncipe das trevas, Deus diz, tá bom, vocês fazem questão, se esbaldem. Então, Deus deu consentimento para agir conforme a vontade depravada do homem. Nós vimos isso em Romanos 1, de 21 a 32. Deus disse, vocês querem tanto orgias? O sexo no casamento não é suficiente? Vocês querem cada vez mais coisas horríveis que Deus não permite, que Deus abomina? Se esbaldem, caiam na sarjeta, embriagados, sujos, imundos. É isso que vocês querem, é isso que vocês terão. Vocês sabem que o Império Romano foi destruído não porque as legiões bárbaras fossem superiores, não. O Império Romano estava podre pela imoralidade. Eles gastavam dinheiro em vez de coisas úteis como comida, armas para os soldados, mais comida para os soldados, eles gastavam em festas terríveis, em orgias, em ficar bêbado até cair no chão, imundo. Eles apodreceram por dentro, o Império Romano caiu de podre. Então foi fácil para os bárbaros com menos armas, analfabetos, destruírem Roma. Foi muito fácil. Eles estavam podres de tanta depravação. É isso que Deus vai fazer agora, igualzinho. É isso que vocês querem? Emporcalhem-se na lama. Vocês vão ver as consequências. Então os homens vão experimentar com toda a crua realidade o que é escravidão aos vícios mais repugnantes e o que é o caos absoluto. Agora nós vamos ver Judas, porque o apóstolo Judas, ele faz previsões assim em cima da linha do que vai acontecer nesses últimos 3 anos e meio. Acontece agora em muitas igrejas. Muitas igrejas já estão experimentando essa dissimulação, esse engano. Mas nos últimos 3 anos e meio vai ser total a dissimulação e o engano. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, Deus nos dá liberdade. Libertinagem é de Satanás. Liberdade é de Deus. E depois, se nós temos Deus e a graça de Deus, se nós reconhecemos Jesus como nosso Rei, nós não caímos nesses enganos satânicos. Agora, quem frequenta a igreja porque quer aproveitar, etc., são esses dissimulados. Eles são maus, mas eles se fingem de bonzinhos. Continuamos com Judas 12 e 13. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes
desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Terrível, não é? Então, eles participam da vida na igreja. Quem frequenta a igreja sabe que a gente gosta de se reunir, comer junto, como Jesus comia com os discípulos. A gente tem muitas reuniões de confraternização e essas coisas. Então, eles frequentavam essas festas, mas eles comiam tanto, ainda escondiam comida na bolsa, na roupa, não é? Eles não tinham vergonha na cara, ou seja, o recato. Eles não tinham vergonha de comer demais, praticando o pecado da gula e ainda esconder comida para levar para casa. Então, vocês estão vendo? Então, eles são nuvens sem água, ou seja, não tem valor nenhum. Eles são árvores sem frutos. E eles são árvores mortas, porque não tem vida. Faz de conta que tem porque frequenta a igreja, mas é tudo fingimento. E eles são desarraigados, ou seja, a raiz está para fora. A gente vê, às vezes, não é numa tempestade, a raiz para fora. Às vezes até nascem ramos, porque tem alguma raizinha ainda ali. Mas são ramos fracos, porque a raiz principal não tem. São ondas bravias que trazem a sujeira para a terra, entende? São estrelas que caminham para a escuridão. Aqui nessas estrelas para a escuridão faz-me lembrar esses cientistas que dizem que há buracos negros no universo que engolem as estrelas. Eu não sei se é real ou não estudei astronomia, mas vários falam desses buracos negros que engolem o brilho das estrelas e viram trevas. Aí eu procurei gravuras que ilustrassem um pouquinho isso daí, não é? Nós temos aqui um iceberg. A gente só vê a pontinha do iceberg. O resto está submerso. Foi isso que derrubou o Titanic e mais um monte de navios. A gente só vê um pedacinho. Então, as pessoas dissimuladas, que escondem a sua maldade, os lobos em pele de cordeiro, a gente não vê toda a sujeira submersa. E se a gente não tomar cuidado com esse alerta de Judas e com os alertas de Jesus, a gente vai colidir com eles, achando que eles são branquinhos. Olha a neve branquinha em cima. São puros. E a gente vai afundar com eles. Cuidado. E aqui, como eles trazem para a terra toda a sujidade deles no final, porque ninguém consegue fingir a vida inteira, no final eles se desmascaram. Então, olhem aqui. Aqui nós temos uma poluição total. O navio de petróleo está afundando e sujando todo o petróleo. Como a gente já viu desastres assim, não é? Em que o petróleo se espalha por quilômetros e suja e mata tudo ao redor. No Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro já houve esses acidentes terríveis com o petróleo no mar. Nós temos o esgoto e nós temos o lixo, as garrafas, os plásticos, as latas. Então, o ser humano, na sua maldade, suja a água limpa e mata os peixes. Aí nós vamos ver depois, nas outras pragas, que Deus vai dizer, tá bom, vocês querem sujeira? Eu vou mandar sujeira. É isso. Eu vou mandar até vocês dizerem chega. Mergulharem na sujeira que vocês tanto amam. É triste isso, não é? Essas pessoas falsas que por onde andam, em vez de bênção, trazem maldição. Vamos ler esse outro trecho de Judas.
para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Então, Deus vai exercer juízo contra esses ímpios que se fingem de bonzinhos. E Deus vai exercer juízo contra as obras maldosas deles e contra as palavras orgulhosas, tanto sobre Deus quanto humilhando os outros. Então, eles murmuram, eles reclamam de tudo e Deus não gosta disso. Eles reclamam da comida, do tempo, da roupa. Sabe aquela mulher que está cheia de roupa no armário e diz, mas eu não tenho nada para vestir? Cuidado. Então, esses murmuradores descontentes, eles nunca estão satisfeitos. Não importa a classe social. Eu conheço pessoas humildes que nunca estão satisfeitas e conheço pessoas com riquezas que nunca estão satisfeitas. E a gente vê no noticiário políticos que querem sempre mais poder, nunca estão satisfeitos. Então, eles andam segundo as suas paixões, seja de poder, de riqueza, de grandeza, de superioridade sexual, seja qual for. A sua boca é cheia de arrogância contra Deus e contra os semelhantes, porque eles, afinal, são superiores, não é? Agora, esses superiores só têm poder porque os aduladores ajudam. Se não houvesse aduladores que levam vantagem ajudando esses arrogantes, eles não seriam ninguém. Eles só estão com aquele poder e aquela arrogância toda porque os aduladores dão a eles esse poder. Fazem coisas erradas que eles pedem. Cuidado, cuidado com esses aduladores. Não vamos nunca adular ninguém por motivo interesseiro, porque Deus não admite, vai ter juízo em cima. Agora, esse tempo é predeterminado por Deus, 3 anos e meio. E em Apocalipse, Daniel, a gente vê que esses 3 anos e meio tem várias maneiras de contar. 42 meses, 2.260 dias, um tempo, tempos, metade de um tempo, não é? Então tem várias maneiras, inclusive em Apocalipse 12, quando ele persegue a mulher, também está dentro desse tempo pré-determinado. Jesus avisou os crentes de Esmirna, no início do Apocalipse, que eles teriam uma tribulação de 10 dias, isso é simbólico. O Império Romano perseguiu e perseguiu os cristãos, como haverá perseguição nesse tempo. Daniel prevê esse tempo pré-determinado lá quando ele previu Antíoco Epifânio. Lembra, a gente viu, mas eu estou lembrando de novo, Epifania é manifestação de um Deus. E o anticristo vai agir como se fosse Deus. Abre a janela, por favor, estou morrendo de calor. Então, nós vemos aqui uma cena do Antíoco Epifânio, não é? O profeta Amós chamou o que o Antíoco Epifânio fez de abominação da desolação. Lembra, ele sacrificou um porco no altar dentro do templo. Ele colocou a estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. E ele fez um massacre aos judeus. Então, ele é um tipo de anticristo, a gente já viu, eu só estou relembrando isso. E daí nós chegamos em Apocalipse 13, 5 a 8.
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então Deus deu permissão para ele martirizar os santos, os que estarão na terra durante esse período, que a maioria são os judeus que se converteram e pessoas que frequentavam a igreja, mas não se converteram, não eram realmente filhos de Deus, e vão prestar atenção agora e se tornarem filhos de Deus, não é? Mas daí haverá o martírio. A gente pensa que a morte é derrota, mas isso é um pensamento humano, pequeno. A morte do Filho de Deus é vitória. A gente nunca pode esquecer que a maior glória de Jesus Cristo foi aquela morte vergonhosa na cruz. A maior vitória, nós já estudamos isso, a maior vitória de Jesus foi derrotar Satanás por sua morte e ressurreição. Quando João diz que nós vimos a glória do Pai em Jesus, gente, Jesus era um homem como outro qualquer. Andava a pé, tinha a pele queimada de sol, a pele grossa, os pés grossos de andar na terra, na poeira, nas pedras. Não era um homem bonito. Ele tinha um olhar bom de se olhar, um sorriso doce de se olhar, mas beleza física não. Por que ele representou a maior glória de Deus na cruz? Que é a glória do amor, o amor sem limites, a doação de amor sem limites. Essa foi a maior glória de Deus que Jesus representou na cruz. Uma vitória assombrosa, uma aparente derrota que na realidade era vitória, a vitória do amor de Deus para nos abrir a porta do céu. Então, a morte do Filho de Deus não é derrota, é vitória. Jesus avisou em Mateus 10, não tenham medo de quem pode matar o corpo, porque o corpo vai morrer mesmo. Tenham medo de quem pode matar a alma. Por isso eu sempre advirto os pais contra os programas que os filhos assistem, seja na TV, seja no computador. Há programas diabólicos que matam a alma do seu filho. A gente põe grade na janela para o ladrão não roubar uma TV, que você pode comprar outra, e a gente não põe grade no computador, na TV, no celular, porque esse ladrão, Satanás, pode roubar o nosso filho, pode inserir de sujeira a alma do nosso filho e pode fazer com que o nosso filho morra espiritualmente. É pior do que tudo, gente. É pior. A morte espiritual é a pior de todas. Cuidado! Então, a morte física para o Filho de Deus é prêmio. Nós vamos entrar no céu, nós vamos receber coroas, nós vamos ver a glória de Deus e participar dela. A morte para nós é prêmio. Eu já avisei toda a família e o pastor da minha igreja que o dia que Deus me levar, que eu espero que não demore muito, só cantem músicas de aleluia. Que eu vou deixar um corpo cheio de dores da idade e vou para a glória, gente. Eu não quero coisa melhor. Então, a gente pensa errado.
Os mártires são necessários para proclamar a vitória total do Cordeiro. A gente não entende muito bem, mas é assim que funciona biblicamente. Assim como o Cordeiro foi morto para nos dar vida, quando nós perdemos a nossa vida no martírio, nós vencemos Satanás. Não sei explicar como, são mistérios de Deus, mas é real. Então, nós vemos aqui que esse enganador, ele perverte com lisonjas, ele engana, mas o tempo dele está determinado. Ele não tem poder absoluto de matar os filhos de Deus, é um poder limitado para a glória de Deus e para a vitória do Cordeiro, que os mártires vão ajudar a derrotar Satanás. Aí nós vemos no versículo 8, não é? Que nós temos o livro da vida. Já vimos que o selo de Deus nos protege nas tribulações. E agora o livro da vida. Deus já sabia, desde o pecado, em Gênesis, que tinha que ter esse sacrifício de Jesus. Já estudamos Gênesis 3,15. Agora, nós vemos o completo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus criou o mundo e Deus vai restaurar, criando um novo céu e uma nova terra. Então, ele planeja, e quando ele planeja, feito está na eternidade. Nós é que ficamos contando o tempo. Temos aí um monte de referências ao livro da vida, e Jesus disse em Lucas: alegrai-vos, porque o nome de vocês está no céu. Aí, sobre esse livro da vida, tem mais duas referências que nós vamos ler agora. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Repetição enfática da ordem dada às igrejas, repetidas em outras partes de Apocalipse. Então, nós temos aqui em Apocalipse 13, 10, uma referência a Jeremias, e Apocalipse 2, a perseverança e fidelidade dos santos. E Jesus promete prêmios aos vencedores, ser fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida eterna. Amém. Agora nós vemos a besta que emerge da terra. O falso profeta é o chefe diabólico da falsa religião. Sempre houve ditadores e falsos profetas, fingindo-se de Messias. Nós vemos isso em Judas, em Pedro, em João, etc, etc. Desde aquele tempo havia falsos profetas. Na antiguidade já havia falsos profetas, conforme Jeremias adverte. Agora temos uma música que ilustra o sofrimento da igreja nesses tempos finais, não só nos últimos 3 anos e meio, mas esses tempos finais serão cada vez mais difíceis para os filhos de Deus. Ah, tá. O tempo do fim será tempo difícil e duro combate para quem for cristão. O homem será dominado por vícios, escravo das ordens do seu coração. Mas nós somos luz, somos filhos de Deus, importa brilhar
pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Nos últimos dias de lutas intensas, difícil tarefa será ser cristão. Pessoas serão orgulhosas e tensas de Deus e do mundo, de tudo irão. Mas nós somos filhos de Deus, importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Nos tempos finais amarão ao dinheiro, hora de luta pra quem for cristão. Serão bem maldosos, cruéis mensageiros de um mundo ilusório que nunca acharão. Mas nós somos filhos de Deus, importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Isso é uma música baseada na carta de Paulo a Timóteo, falando das pessoas nos últimos dias, e nós já estamos vivendo a antevéspera disso, não é? Em Mateus 13, nós temos a besta que emerge da terra, o falso profeta da falsa religião ecumênica mundial. Vamos ler 13, a partir do 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Jesus já vem advertindo sobre isso. O lobo em pele de cordeiro, já vimos isso. Olhem aqui, ela era, não é, porque ela é aparente, é feita de aparências, ela é falsa, ela é uma imitação. Então, ela era e não é, porque logo vai sumir, vai ser derrotada, lançada no inferno. Então, ela tenta imitar, mas ela não chega a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é, era e há de vir. Ele é eterno. Então, é superior a essa besta, não é? Ele é o chefe da igreja apóstata, que vai surgir, já está surgindo e vai aumentar o seu poder nos últimos tempos. A apostasia é uma rebelião contra Deus. Então, a apostasia são pessoas que sabem sobre Deus, mas preferem se rebelar, como Satanás fez. Então, nós vemos a advertência de Paulo em 2 Tessalonicenses, que nós já lemos, em 1 Timóteo, o Antíoco Epifânio também foi, não é? E olhem bem, a gente já viu um pouco disso na segunda aula. Ele vai surgir prometendo soluções para os problemas mundiais. Paz,
Chega de fome, vamos resolver o problema da fome, o problema das doenças, vamos resolver todos os problemas com o governo mundial. Jeremias fala sobre esses falsos profetas. Vale a pena ver o que Deus fala por intermédio de Jeremias. São profetas que dizem: paz, paz, não se preocupem, tudo vai melhorar. E não vai piorar. São profetas falsos que enganam, falam mentiras. E nós já temos muitos desses hoje. Gente, quando eu vejo na internet os falsos profetas sobre isso que eu estou ensinando, eu fico aterrorizada. Eu digo, gente, como eles têm pessoas assistindo e acreditando nas falsas profecias deles? Eles falam errado sobre Apocalipse, eles estão enganando as pessoas que querem aprender, acessando os sites deles. Muito cuidado, por favor. E essa besta imita Elias, lembra? Eles querem sempre imitar. Elias fez descer fogo do céu lá em 2 Reis, naquela história fantástica, não é? Em que ele fez um altar com as 12 pedras, simbolizando Israel, colocou o cordeiro em cima, mas não pôs fogo, pôs água, encharcou de água. Aí ele pediu a Deus que fizesse chover fogo do céu para provar que Deus é Deus. Baal, os profetas de Baal tentaram o dia inteiro e não conseguiram que Baal mandasse fogo do céu e nem tinham posto água. E Elias encharcou de água, pediu e Deus atendeu, mandou fogo do céu para provar que ele era Deus e honrar o profeta que acreditou nele sem medo. Mas ele imita Elias. Ai, tanta gente que não leu a Bíblia, não conhece a história de Elias, vai achar fantástica essa imitação barata. A imagem fala. Gente, nas minhas pesquisas, eu descobri esse templo aqui era o templo da Diana dos Efésios, na cidade de Éfeso. Era o maior templo da antiguidade, o mais rico, mais do que Atenas, etc. Era o maior e mais rico. Vocês notem que ele fica em cima de uma elevação. Embaixo dessa elevação havia túneis e salas para fazer as magias. Então, eles faziam em caldeiras vapor, bastante água borbulhando, formando vapor, e com a força do vapor, a hora que ia ser lá as orações a Diana, as portas gigantescas se abriam para o povo entrar pela escada, e todo mundo dizia, milagre! Não, era energia do vapor. Depois dizem que o vapor foi descoberto no século XIX para mover locomotivas. Não, já tinha aqui. Eles moviam as portas com vapor. Milagre! Não, engano. E eles usavam também tanto a tecnologia do vapor para sair fumaça da boca das estátuas, quanto o som. Lembra do filme Mágico de Oz? Que ele se esconde atrás de um biombo e faz de conta que ele tem uma voz poderosa, mas na realidade ele era muito medroso, ele agia como se fosse o tal e não era. A mesma coisa essas estátuas em todos os templos, desde o Egito Antigo, eles tinham essa tecnologia de fazer sair vapor pela boca da estátua e som. Então, alguém falava numa sala do subsolo e através de túneis, não é? Saía aquele som cavernoso, forte, igual do Mágico de Oz. Vocês veem? Engano.
Eles fazem de conta que são Deus e iludem as pessoas que não conhecem realmente a Deus. Aí nós chegamos para a marca para comprar e vender. Isso é símbolo da escravidão a Satanás. Ele quis imitar Deus, que deu o selo do Espírito Santo, que não se vê esse selo, mas existe. Deus deu o selo do Espírito Santo para os seus filhos como proteção e como garantia da vida eterna. Em Efésios 1 fala que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia das riquezas que nós teremos no céu. E em Apocalipse fala que esse selo protege os filhos de Deus. Aí nós temos o famoso 666. Como se discute sobre esse 666? Faz muitos anos que o Espírito Santo me mostrou que é a trindade satânica. 7 é o número da perfeição, do completo, do absoluto, e é uma trindade que terá muito poder, quer imitar Deus, mas não chega no 7. É 666, a trindade satânica. E agora, ultimamente, vários autores bem modernos, atuais, têm a mesma ideia, ainda bem que não sou só eu, não é? Que eu estava insegura, só eu eu, por mais que eu creia na inspiração do Espírito Santo, eu fico insegura. Eu sou só uma mulher simples, dona de casa, né, professora. Então, aí eu vi vários autores importantes, atuais, que têm a mesma ideia. É o número da tentativa de chegar no 7, no perfeito. É um número de homem, porque é um número imperfeito. Ele tenta chegar a Deus, mas não chega. Ele terá muito poder, mas o poder de Deus é infinitamente maior. Aleluia! Deus cuida de nós. Amém. Até a próxima semana, com a graça de Deus.